Boa noite, me chamo Carlos Hermes, sou aluno da licenciatura em História. Estou aqui no primeiro vídeo de uma série de 3 que fazem parte do meu projeto de extensão na Universidade Uninter para a licenciatura em História. E nós vamos abordar nesses vídeos uma revisão de conteúdos para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Espero que seja bastante útil e proveitoso para vocês. Muita atenção aí nas aulinhas e boa sorte a todos que vão prestar o exame esse ano. Então, os 3 assuntos que eu escolhi para tratar são assuntos que recorrentemente caem no Enem. E como há um direcionamento mais para a história da África, muito justificado por sinal, em virtude da relação com o nosso país e para a história do Brasil, a gente resolveu pegar os temas que caem bastante, apresentam dificuldades de aprovação, mas que estão ficando em defasagem devido às tônicas dos interesses da educação ultimamente. Então, eu escolhi para a gente tratar 3 tópicos, um em cada vídeo. Esse primeiro vídeo vai tratar da era medieval, suas vicissitudes, sua economia, sociedade e a importância de a gente perceber algumas diferenças técnicas que são sempre profundas, além do que aquilo que a gente começa a revisar à primeira vista. Essas particularidades provavelmente podem cair no Enem. O segundo vídeo vai tratar do absolutismo e da formação do Estado moderno. Esses processos têm muito a ver com o que vai acontecer no assunto do próximo vídeo, que será o Brasil colonial, o sistema colonial com relação à formação do nosso país. Então eles estão bem interrelacionados, os 3 assuntos, e vão ser tratados um em cada vídeo, com uma sessão de perguntas, contextualizando bem os principais fatores, né, de cada assunto, para deixar tudo bem clarinho e para poder contribuir bastante para um aprendizado melhor, para fazer os testes com bom aproveitamento. Então, vamos ao conteúdo? E o assunto do nosso primeiro vídeo vai ser Idade Média, o regime feudal. O sistema do feudalismo foi um desenvolvimento humano que aconteceu na Europa Central. A gente não pode especificar esse feudalismo europeu, dali da França, Inglaterra, Escócia, até a Hungria, Polônia, como se fosse a única mostragem de regime feudal na humanidade. Por exemplo, no Oriente, esse tipo de sistema econômico, social, de cultura, resguardadas as diferenças culturais, se manifesta no shogunato, na época dos samurais, não é? E não é semelhante de modo algum ao que acontece na Europa, por exemplo, num país como a França. Então, o que os historiadores convencionaram de chamar de era medieval, a nível de estudo, apenas uma convenção, é o período de 1000 anos que vai do século V, usando como marco, um marco bem precedente, bem utilizado, a queda da cidade de Roma, capital do Império Romano, sob as hostes dos ataques bárbaros, e terminando no século XV, com a queda de Bizâncio, ou Constantinopla, como era conhecida, sob a mão dos turcos que assolavam os muros da cidade. Então, a Idade Média iria do século V ao século XV, abrangendo esses países da Europa Central, e a gente pode dizer que ela se manifesta numa desfragmentação do poder político, que antes achava-se concentrada nas mãos da figura do rei, durante a Idade Antiga, e agora o rei vai tentar continuar no poder absoluto, tentando expor a sua supremacia, mas sem conseguir
grandes vitórias nesse sentido, visto que a sua disputa com a nobreza é bem complicada. O poder político vai estar bem dividido entre diversos senhores feudais em regiões diferenciadas. Ainda não vai existir a formação de países como nós os temos hoje na Europa. Então, dentro de países que hoje são países como a França, vai ter 3, 4, 5 reinos, a Inglaterra também, e assim por diante. E ali ainda vai ter diferenças entre os senhores feudais e o modo de cada região ainda. E esse estilhaçamento de poder, ele tem a ver muito com o acontecimento anterior, que foi a decadência do Império Romano em seus últimos anos, sob essas invasões de povos como os godos, visigodos, diversos povos que vinham do norte, os alamanos, e aí também exércitos de povos vindos do Oriente, como os mongóis e os hunos. Vai acontecer o quê? O Império Romano, por um tempo, como a gente já viu, vai tentar reagir e se defender. Ao mesmo tempo ele começa a usar alguns desses povos como mercenários para atacar outros. Mas em outro sentido ele vai acabar cedendo assentamentos para que esses povos possam ter terras dentro do Império Romano e se tornem cidadãos romanos. Nesse sentido existe a imposição da religião cristã à maior parte desses povos pagãos, e ao mesmo tempo uma aceitação em torno de pequenos acordos que são realizados. E também vai acontecer o seguinte: esses povos, ao entrar em contato com os cristãos, vão acabar trazendo trocas culturais importantes. Isso vai se manifestar na arte, a mistura da arte cristã, por exemplo, como a gente vê na Irlanda, onde as cruzes celtas aparecem por toda parte, com a metade sendo de trabalhados e tessituras da cultura celta, e a representatividade de símbolos cristãos como o alfa, o ômega. Com os vikings do mesmo modo, né? A cultura vai ser transportada aos valores cristãos, principalmente porque o Império de Carlos Magno, um imperador muito importante para o início da introdução do que seria a história da França, vai acabar configurando modos de justiça que vinham desses povos do norte, associados ao que restou dos conhecimentos da cultura greco-romana. Então, a cultura da Idade Média vai ser sempre uma cultura dominada pelo pensamento religioso. Então, a crença em Deus vai estar no centro da vida do povo medieval. E com esses ataques que Roma sofria no final do seu império, o povo foi acabando fugindo das cidades, as cidades perdem aquela importância que elas teriam, e as pessoas vão se radicando em lugares mais ermos para poder escapar de toda essa guerra e das tribulações que pela qual estão passando as últimas grandes cidades da Idade Antiga. Nesse alvorecer da Idade Média, famílias inteiras e grupos vão se abrigar em territórios que terão o comando de um senhor feudal. O senhor feudal vai utilizar o trabalho dessas pessoas para seu próprio desenvolvimento, para que ele possa conseguir riquezas através da exploração da terra, da criação de animais e do plantio. E essas pessoas vão receber de volta proteção contra o ataque externo. Nesse espaço vai se desenvolver o feudalismo num local pré-delimitado que vai se chamar feudo. Então essa é a estrutura básica do feudalismo. O feudo com o senhor feudal, processo de servidão, e a Igreja Católica sendo utilizada para poder
construir uma certa coesão entre as classes sociais e ao mesmo tempo que a igreja impõe a sua autoridade a todos. Assim como a gente não pode dizer que o período medieval e o feudalismo foi o mesmo em todas as partes do mundo, a gente também não pode dizer que essa construção de estudo da Idade Média como sendo aquele período de 1000 anos entre o século V e o século XV como uma medida específica. Pronto, século XV acabou a Idade Média, não tem mais. Antes do século V era a Idade Antiga, depois vai ser o feudalismo. Na verdade, como eu estava explicando antes, as pessoas já estavam se dirigindo para o campo, para a área rural, desde o Império Romano. Era uma tendência, inclusive, dos nobres romanos, né, ter as suas vilas na área rural, que eram construídas mais próximas da produção e ficavam mais resguardadas de ataque, mais longínquas, portanto. Com relação ao que acontece com transplantar o feudalismo francês, inglês para outros países também é complicado, visto que em alguns países o processo do feudalismo, aquele modo de produção e aquele sistema social, político e econômico vai se alongar um pouco mais, em outros vai acabar antes desses períodos. Inclusive, se pode dizer filosoficamente que para muita gente a Idade Média na França foi acabar só com a Revolução Francesa, já entrando no período moderno, né? Bem além do século XV. E existem casos em que há reflexo do feudalismo até para a complexidade da contextualização de localidades extremas do Nordeste brasileiro hoje em dia, quando as pessoas podem estar passando pelas mesmas necessidades e no mesmo contexto medieval das coisas, através da produção de alimentos, da subsistência, o modo como aquela senhora vestida de tal maneira vai carregar a produção, assim, com feixes como na Idade Média, amarrados, levando. Quer dizer, isso tudo é muito relativo, né? Muito relativo. Apenas convencionou-se estudar mais o feudalismo dessa forma, porque na época os historiadores estavam sob a influência de certos poderes hegemônicos e principalmente do eurocentrismo, que dava uma importância muito forte à Inglaterra, à França, a países que afinal de contas levaram o nacionalismo adiante e o processo colonial mais tarde, e portanto estavam tentando construir uma narrativa da sua história de uma maneira bem aprofundada. Houveram revisões, inclusive, pelos próprios países. E o que se chegou à conclusão é que as nomenclaturas servem apenas como marco para a gente poder estudar realmente, para sintetizar o estudo. E as épocas também, isso é tudo muito mais flexível, sendo que deve ser analisado em cada contexto de determinadas maneiras. Outra coisa interessante sobre o feudalismo é que a Idade Média ela é sempre analisada entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média, sendo que do século V até o século X é considerado Alta Idade Média, e do século XI até o século XV Baixa Idade Média, porque na Alta Idade Média é considerado o maior exemplo que se pode encontrar ali na Europa Central do que era o sistema feudal. Já a partir do século XI, XII, XIII vão acontecendo algumas mudanças tecnológicas, depois vai haver a influência do Renascimento, de acontecimentos históricos como a Reforma Protestante, que vai atribular o poderio da Igreja, e vai haver transformações que são melhores estudadas com a nomenclatura do próximo período, certo? Que é a Era Moderna. Então, o que a gente pensa sempre é por que existem esses nomes. Esses nomes, como eu já disse anteriormente, são os que facilitam a gente a fixar melhor essas transformações e esquematizar para estudar. Então, é um bom modo de começar a fixar esses conteúdos para o Enem, a gente pensar sempre assim.
Vamos analisar os exemplos contextualizados, que são essas diferenças que geralmente pegam o estudante, certo? Um contexto que tem que ficar muito claro na cabeça da gente quando a gente está estudando é que desde a Idade Antiga o poder do soberano, o poder do rei, era relacionado com a espiritualidade, então era considerado de origem divina, e isso foi aumentando e foi ratificado pela Igreja Católica. O que acontece durante a Idade Média? Durante a Idade Média vai haver estilhaçamento do poder, não vai estar bem centralizado o poder nas mãos do rei. Ele tenta impor a sua supremacia sobre o grupo de lords, os senhores feudais, a nobreza que está à sua volta, e até o fim do período feudal ele não consegue êxito, ou seja, dificilmente, em pouquíssimos casos, vai ter durante algum período de tempo essa supremacia do rei. Existe sempre essa divisão de poder, e ele precisa governar sempre auxiliado pelos acordos que ele faz com a classe da nobreza. Outra questão importante é com relação à Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja vai ser a detentora de um grande processo ideológico da Idade Média. Isso vai fazer com que ela estabeleça a coesão entre os grupos sociais. Durante a Idade Média, todos vão precisar de ajuda durante os ataques que vão acontecendo ataques vikings na costa da Irlanda, do que hoje é o Reino Unido ali, dos países que estão em formação ainda, porque naquela época existiam apenas regiões, assim, com reinos que às vezes se aliavam, às vezes lutavam uns contra os outros. E a Igreja, diante desse panorama, ela vai estabelecer a defesa de uma divisão de estamentos sociais, onde vai ter uma classe mais guerreira, uma classe mais trabalhadora e a outra que fica com os assuntos da religião, que vai se ocupar de rezar. No caso, a Igreja, ela fica também com esse papel, além da parte religiosa, da educação, tanto da própria Igreja quanto dos filhos dos nobres. E ela vai tentar manter seu papel social, sempre com o proselitismo desta doutrina, de que sempre existiram essa divisão, onde o camponês trabalha, o guerreiro luta para defender os camponeses da Igreja, e a Igreja traz a proteção divina e ajudar os pobres, né? Essa é uma função da piedade também, entre outras funções religiosas da doutrina cristã. Mas o que acontece? Durante a Idade Média, a Igreja vai passar por várias fases importantes, e o homem medieval vai tomar contato com ideias de filosofia e com conhecimentos que podem pôr em xeque essa autoridade. Então a Igreja exerce um poder durante a Idade Média de controle do conhecimento, porque são os próprios monges que copiam os livros, então vai ter uma certa censura, alguns livros vão desaparecer, outros vão ser alterados, e muito importante também, a Igreja vai levar adiante o ideário da Idade Média, ou seja, as coisas que vão ser a tônica daquela cultura, né? Pensamentos também bem fortes e bem agudos, né? Então, essa é a estrutura de apoio do que acontece com a economia. Com a deterioração das cidades, no campo as pessoas vão ter uma economia baseada na criação de animais e no plantio, certo? Muito do conhecimento do Império Romano vai ser perdido, então tudo que se consegue assim de tecnologia, muitas das coisas vão vir do estudo que a Igreja mantém como conhecimento também. Por outro lado, a ideia de
da igreja, que a igreja faz da comunidade cristã, não vai ser piamente seguido pela classe da nobreza, né? Os nobres vão sempre agir, às vezes, como bem manda a sua cabeça, e vai haver muita rebeldia, muitos atos sanguinários e que não condizem à religião, e a igreja vai tentando controlar a violência da Idade Média, né? Por esse isolamento as pessoas vão se empoderar na classe armada e vai ter que ser estabelecido um modo de controlar essa tendência belicista, né? Porque a tônica da nobreza vai ser sempre a guerra, não na totalidade das ações, mas na maioria das vezes. Então vai acontecer que a igreja às vezes vai estabelecer coisas como os torneios, as justas, né? Para aquela que a gente vê naqueles filmes de Idade Média, né? Cavalo, aquelas lanças, para que dentro de um torneio não precisa haver aquele derramamento de sangue para que as pessoas possam controlar a sua sede de guerra, né? Às vezes vai estabelecer feriados e dias sagrados para evitar que aconteçam as guerras, para poder associar esses feriados a épocas importantes da colheita, né? E a Idade Média vai ser um período de pouca liberdade individual, porque existe uma relação de amarramento social tanto entre a elite de um homem com o outro, quanto nas classes subalternas, né? Como sempre, né, as coisas ficam mais difíceis do lado das pessoas mais pobres, mas nessa questão eles vai haver algumas rebeliões dos servos, né? E muitas não vão ser relatadas pela história oficial, é claro, porque os cronistas que tratavam dessas coisas vão passar só de cantinho por indicações de que ocorreram, porque vão ser ou da igreja ou da nobreza, ou seja, das classes que estavam afetadas e estavam sendo questionadas. Então a gente vai dar uma olhada na configuração social do período medieval. Além das guerras e do cultivo da terra, vai fazer parte do contexto da Idade Média acontecimentos maiores envolvendo a religião. Durante um determinado momento, a gente percebe também a importância do comércio. O comércio é muito importante na Idade Média. E ele é feito geralmente por aqueles que habitam o burgo, né? Que fica próximo às cidades, que perderam importância na época, como a gente falou, e também atrás dos muros dos castelos dos nobres. O que acontece com isso? Essa classe de comerciantes e mercadores vai se deslocar por terra em rotas comerciais e vai trazer os produtos que vão ser utilizados nas regiões da Europa. Muitos vão começar a ter um papel, né, econômico mais forte, mas que é desprezado pela nobreza, pelo clero. O lucro é considerado, inclusive, pecado, né? Uma coisa importante na cultura da Idade Média é que o lucro, calcular, né, o erro de trazer novidades, são todos considerados fora do contexto, né? A novidade, o que deve permanecer é a eterna ordem divina das coisas, como elas são, pré-estabelecidas, Deus ao centro do universo, né? E além disso, dentro dos feudos, junto à produção rural, existem também as oficinas, e vai ser muito forte o artesanato durante a Idade Média, e vai crescer mais ainda na fase da Baixa Idade Média, né? O que acontece entre os séculos XI, XII e XIII é que essas oficinas vão se tornar guildas. Então, o estabelecimento. Outra mudança, outra coisa que não era muito abordada é o papel da mulher. A mulher vai se tornar importante, pode ser chefe de oficinas também, né? Não é sempre subalternizada, portanto vai ter exceções onde a mulher vai ter um papel importante na sociedade, né? Tanto na nobreza, assim, a gente vai ver que existe um contato com as civilizações através do comércio, não é? E as rotas
de comércio durante um determinado momento da Idade Média no Oriente vão ser dominadas por povos que vão advogar a fé muçulmana do Islã. E vai começar a haver um conflito entre a cristandade e os muçulmanos a partir do momento em que, de posse de Jerusalém, os muçulmanos na sua expansão vão começar a complicar a visitação dos devotos cristãos aos lugares mais sagrados do cristianismo. Bom, muito também vai ser desculpa, né? Porque naquela fase das coisas na Europa existe uma ambição por conquista de mercados, de terras, desses povos que são considerados infiéis, que são o outro e que não importam de modo algum para quem é cristão. A relação com o outro é extremamente depreciativa e agressiva. Então, o que importa é que, em determinado momento, o Papa, nas proximidades do ano 1000, vai conclamar o povo a se lançar em expedições militares ao Oriente para retomar Jerusalém para o domínio cristão. O Papa Urbano II ele vai fazer uma série de discursos que vão inflamar o povo, mandando várias expedições, inclusive algumas delas feitas só de crianças ou só de pobres, mendigos e pessoas alucinadas pela crença na religião vão invadir o Oriente Médio, às vezes se hospedando como viajantes nas casas dos muçulmanos, e como existe o dever de hospitalidade, que nem desconfiam de nada, cedem esse povo para as pessoas na madrugada levantam e chacinam uma família inteira. Vão ser diversas crueldades, muitas batalhas e um banho mais de sangue por causa da diferença religiosa. As cruzadas, como são conhecidas as expedições militares, vão servir a diversos objetivos. Um deles é converter ou subjugar um infiel muçulmano. O segundo motivo importante é acabar com as heresias, porque uma das primeiras cruzadas que vão ser lançadas vai ser contra povos que praticam o cristianismo de maneira diferente, e a igreja quer ter um discurso único da sua doutrina, sendo que ou ela troca o discurso dessas pessoas ou ela aniquila o modo como elas praticam o cristianismo por ser diferente. É assim que vai funcionar. Cidades como Alba vão ser devastadas, assim, Alba na França. Os albigenses era a vertente do cristianismo que havia ali. Outra questão é a questão do cisma. No Oriente, para o lado grego, russo, para o lado dominado por Bizâncio, a grande Constantinopla, que hoje é Istambul, essa cidade capital do Império Romano do Oriente, o cristianismo vai ser diferente. Ele não é igual ao cristianismo do Papa no Vaticano, ele é o cristianismo ortodoxo. Então acaba sendo rival. E então é dado meio que um salvo-conduto do Papa para os comandantes militares invadirem Bizâncio, dizimarem a população de Bizâncio e saquearem a cidade, né, que é um centro comercial talvez o mais importante do mundo por aquelas eras. Então, depois, outra questão que vai ser muito utilizada como vantagem para aqueles que se lançam nas cruzadas é a relação de poder se assenhorar das rotas comerciais, porque a ideia de abrir caminhos para as rotas vai tornar as pessoas que estabelecerem essas conquistas responsáveis por arrendar a maioria dos lucros nessas rotas, né? Então existe um interesse comercial muito forte que vai embasar as cruzadas. Esses motivos associados à ideia de libertar Jerusalém realmente e vão ser os mais importantes e causadores das cruzadas. Por essa época, Portugal e Espanha estavam sob domínio de povos muçulmanos também, com ataques dos berberes e de outros povos que dominavam todo o vasto império muçulmano na época,
os chamados mouros estavam de posse de uma boa parte da Espanha e de Portugal, do que é o território, será o território de Portugal. E para libertar os cristãos da Península Ibérica, as cruzadas também foram utilizadas, sendo que o primeiro rei português era um cruzado, né, da primeira dinastia portuguesa. Assim que essa região se libertou dos mouros, ela se emancipou da Espanha e se tornou que é Portugal, o reino de Portugal. E se pode dizer que esse período importante das conquistas que a Europa se propôs de terras e de mercados para além, tiveram diversas consequências. As cruzadas, que foram de 1091 até 1297, de 1091 a 1297, na contagem mais oficial, foram diversas expedições, não foi uma que outra, assim, e algumas são consideradas por historiadores cruzadas, outras não. Mas o importante é que elas acabaram transformando a visão de mundo que existia. Com o contato com o muçulmano, a própria sociedade europeia se modificou. Foram longos anos de guerra. Houveram acordos de paz, trocas culturais. O xadrez é um jogo que passou a ser conhecido na Europa através desse contato maior, por exemplo, que foi inventado na Índia e praticado por esses povos muçulmanos, que era um jogo que ajudava na tática, entre outras, né? São muitas trocas culturais. Então se pode dizer que muitas lendas e mitos saíram disso também, né? Histórias, né? Narrativas. Se pode dizer que essa foi uma fase muito importante para a cultura medieval e a formação social também. As guerras sempre geram doenças, porque enfraquecidas as pessoas ficam, e ao final da Idade Média, 1/3 da população tinha na verdade sido exterminada pela famosa peste negra, que veio do Oriente. Era provocado por um inseto, uma pulga do rato que havia, e ninguém encontrava a causa exata da peste negra, e que realmente foi uma calamidade que eles, por não ter conhecimento médico adequado, foi muito pior ainda. E eles a chamavam de castigo de Deus, né? Não é? E realmente foi um desastre, né? Sem precedentes para a humanidade. Então esses foram eventos importantíssimos na Idade Média, né? Com relação ao final da Idade Média, séculos XI, XII e XIII, começou a ser utilizado na agricultura tecnologias diferenciadas, né? A charrua, não é? O rodízio da terra com um tempo para descansar, como forma de produzir mais, arado com rodas, e essas coisas foram melhorando a colheita, o que acabou produzindo mais no final da Idade Média. Com o crescimento do artesanato de ótima qualidade que era feito, e a expansão do comércio, pelas cruzadas também, os burgueses foram enriquecendo, e aquelas cidades abandonadas junto às quais os burgos cresciam começaram a retomar a importância. Essa retomada da importância das cidades, associada a algumas atribulações que a igreja ia passar, como a reforma protestante, vão, digamos assim, enterrar em muitos sentidos o feudalismo. Claro, o povo continua na mesma situação depois, no próximo período, vai continuar passando por problemas que têm relação com essa formação feudal, né, da economia, e vai haver muitas continuidades, outros cortes, outras transformações, mas a questão importante e fundamental é que o feudalismo, como ele era, ele vai sofrer alterações no seu período. A partir do século XV já vai ser outra coisa, vai ter outra cara, entende? Então, e isso, dependendo do limite do país, vai ser antes, um pouquinho depois. Por exemplo, a Renascença pode ser vista como tendo começado bem antes, durante a Idade Média, em certos pontos de vista.
E aquela ênfase da Renascença italiana que todo mundo comenta, das cidades de Milão, Veneza, ela é uma coisa específica a partir do século XV. Mas a gente deve pensar que a Idade Média ela tinha também um conceito educacional importante, que era o das 7 artes liberais que a igreja utilizava para educar, né? Quadrivium e Trivium eram 2 sistemas utilizados na educação, e a igreja que distribuía a educação, ela distribuía de maneira diferenciada. Ela utilizava tutores para ensinar a melhor educação aos filhos que os nobres mandavam em troca de doações. Ela educava diferente, de maneira diferente, com mais qualidade ao bispo, ao arcebispo, ao pároco, do que aos monges comuns, né? Então o acesso à estrutura cultural e educacional também era diferenciado, né, no modo como a igreja distribuía a educação. E a igreja era também uma grande senhora feudal, visto que ela detinha a maioria das melhores e boas terras do estado, né, e da riqueza. Principalmente a gente deve pensar que essas terras vinham de doações da nobreza. As pessoas iam envelhecendo, as guerras iam acabando com a sua saúde, eram famílias ricas de nobres, e a ideia de ir para o céu e não para o inferno ia se tornando mais clara. E um dos modos que a igreja conseguia receber um fruto dessa crença era através das doações que esses nobres faziam como caridade. A caridade era bem vista pela igreja e considerada um estímulo à ideia de penetrar o céu com mais facilidade. Então, esse era um dos quesitos que fizeram parte da fortaleza da igreja com relação à sua economia como instituição na Idade Média. Ainda falando da igreja, a gente tem que falar que próximo ao ano 1000 a gente teve muitas atribulações, porque começou a subir uma espécie de histeria relacionada com a ideia da crença de que o mundo durava 1000 anos, mas não 2000, mas eles passavam a contar do nascimento de Cristo. Então eles achavam que seria uma profecia bíblica que se realizava. E as guerras, os contextos turbulentos dessa época fizeram o homem realmente acreditar nessas coisas. Sendo que isso era mútuo. A Europa estava sendo atacada por vikings, que também tinham dentro da sua mitologia, das suas filosofias de vida, a ideia do Ragnarok, que é de um final de mundo, um cataclismo acabando com o mundo dos deuses e dos homens, né, devido a uma guerra entre deuses e gigantes, e o apocalipse para os cristãos, né, mais um cruzamento cultural entre os povos nórdicos e a religião cristã. Então, desses insumos, a cultura medieval ia entrando em ebulição de um grande caldeirão, e ao contrário do que as pessoas pensam, de que essa era a Idade das Trevas, que é um dos apelidos da Idade Média, Idade das Trevas, né? Havia uma ebulição cultural fortíssima, havia muitas danças, muita música, poesia, prosa, os romances arturianos, o amor não era mais só o amor por Deus, o amor divino, mas o amor do homem pela mulher, o amor romântico, que estava começando, tendo seu início ali no Provençal. E existiam invenções assim que foram feitas na Idade Média que não são bem exploradas, né? As pessoas já começaram a usar o óculos, né? Uma série de aperfeiçoamentos na arquitetura. As catedrais góticas eram fantásticas também. E embora na alta Idade Média os castelos fossem feitos de madeira e só fossem se fortificar com pedra a partir da Baixa Idade Média, e as igrejas primeiras fossem simples de madeira também, tinham essa relação com o rural, conforme esse fortalecimento a atividade mercantil e o renascimento das cidades, a prosperidade afetou as construções também. Então havia duas idades médias correndo ao mesmo tempo, uma mais rural, mais a situação
do condado, ali, a situação da aldeia de camponeses, e que ficava sempre na mesma, e por outra, o avanço das grandes cidades. Então é outra análise que pode ser feita com relação a isso. Agora a gente vai ter que abordar uma questão também importante para a Idade Média, que é a relação entre a Igreja e as cruzadas na sua fase mais importante. A gente vai falar dos Cavaleiros Templários. Durante muito tempo, os comboios e caravanas seguiam em comércio até o Oriente, e os grupos de peregrinos, já que a fé era tão importante para o homem medieval, seguiam até a Terra Santa como uma forma de demonstração da sua religiosidade. Visitavam Jerusalém e retornavam com relíquias. Isso foi uma atividade exuberante, muito profícua para a igreja, inclusive, né, que passava a vender relíquias, né, para os devotos. E o que acontece durante esse período? Tudo transcorre normalmente, até que acontecem algumas alterações no domínio muçulmano no Oriente, e os turcos seljúcidas chegam ao poder, e há algumas atribulações, dependente do governante que se aposta de Jerusalém, a situação fica mais difícil. E as rotas não estão mais tão tranquilas e desimpedidas, começam a ter salteadores, ladrões que atacam as pessoas, os peregrinos que vão a Jerusalém. Muitos deles são pessoas para ter a riqueza para fazer essa jornada, muitos são nobres, né? Às vezes é feita pelo pobre com um enorme sacrifício, mas a maioria das pessoas segue viagem com riquezas e é surpreendido pelos salteadores. Na defesa dos peregrinos é criada sob a influência de um grande soldado, um grande líder guerreiro que se tornou monge, o Bernardo de Claraval. Sob sua influência é criada a Ordem dos Templários. Os Templários vão ser monges guerreiros, ao mesmo tempo soldados e ao mesmo tempo religiosos. Esses monges e guerreiros vão se encarregar da proteção desses peregrinos no seu caminho de fé. Só que acontece que nesse interim, os peregrinos agradecidos pela proteção, pelos serviços prestados, acabam fazendo muitas doações aos templários. E como eles têm essa liberdade de ter a sua ordem religiosa em separado, essa ordem vai crescendo. E o crescimento da ordem faz com que os templários se tornem até banqueiros, emprestem dinheiro inclusive a reis. Porque as riquezas vão aumentando, eles vão ter os maçons, que são trabalhadores que vão trabalhar nas suas, como se fossem estâncias ou fazendas, nos seus locais de repouso, onde vão estar os seus castelos, vão construir. E os templários, eles vão ter o vislumbre do seu poderio em ascensão na Europa. Vão ser muito importantes na Europa. Vão ser conselheiros de reis e príncipes, vão estar sempre ao lado do rei, vão fazer intermédio com o Papa. E isso vai ameaçar bastante a busca por riquezas e o poder do senhor feudal principal, do rei. E depois de idas e vindas durante as guerras no Oriente com os árabes, os templários vão ver esse poderio diminuir. Durante as cruzadas, os templários vão ter trevas, vão ter troca de cultura com os muçulmanos, vão trazer os primeiros numerais arábicos para a Europa, que antes era tudo feito em romano, por exemplo. Os templários, eles vão ter relações no seu culto secreto, que tem a ver com a fé da seita dos Axexins, os assassinos, né, da fé muçulmana da época. As suas vestes vão ser semelhantes, vão ser brancas, vão ser parecidas com os muçulmanos. Muitas coisas vão vir influenciadas por esse contato com o muçulmano, e a guerra às vezes vai irmanar, não vai se tornar apenas inimigos animalescos, também vai
vai mostrar virtudes de fé que ambos têm. Então vai fazer com que hajam essas trocas. Isso vai ser uma das desculpas para quando as acusações surgirem contra os templários, que eles teriam se vendido ao Islã. O rei Filipe o Belo vai acabar dissolvendo a ordem na França e vai tomar conta de todas as suas riquezas, já que ele era um dos maiores devedores dos templários, né? E para não pagar, ele resolveu cair em cima das riquezas. Aliado com o Papa no momento de fraqueza, a ordem vai ser dissolvida e essa vai ser a decadência dos templários. Importante dizer que a cultura templária vai deixar traços importantíssimos na história da humanidade e no estudo da Idade Média. A visão de um cavaleiro templário e o modo como o povo os via e o modo como a nobreza os via e a construção de estados com a mão e a tecnologia templária posterior vai ser notória, né? Então, desde as caravelas que vinham para o Brasil, que tinham a cruz da Ordem de Cristo, que é o nome que mudaram os portugueses para não ter que aniquilar os templários, porque era uma ordem que era multinacional, os templários existiam em vários países da Europa. Então, quando começou o seu massacre, o seu extermínio e a dissolução da ordem, depois foram lançados a calabouço para depois serem levados à fogueira sob acusação de heresia. Quando chegou na vez de Portugal e Espanha, a mão foi mais leve, né? Na Espanha conseguiram manter seus castelos, em Portugal mantiveram os castelos, os exércitos e ainda só trocaram de nome para a Ordem de Cristo. Essas caravelas, portanto, vai estar trazendo a construção de uma cruz que tem muito a ver com a Ordem de Cristo, que são os templários. Essa é uma relação primeira aqui conosco. Então, ficou a história dos templários no imaginário contemporâneo e também na literatura. E é parte muito importante da cultura medieval. Com relação à economia, a gente sabe que era difícil porque não existiu o acúmulo do lucro. Tinha um certo conformismo e quando as coisas melhoravam quanto à tecnologia, houve o excedente no final da Idade Média, mas até então as pessoas viviam com subsistência, pagavam a taxa terrível taxa que a parte da produção para o nobre feudal, conseguiam subsistir, então era isso a vida, né, na Idade Média. Mas essas transformações sociais, políticas e econômicas iam causar a decadência daquele sistema feudal como ele era e a sua transformação. Então essa parte deve ficar bem em mente, que ao final da Idade Média começa o renascimento das cidades, certo? Vão haver as primeiras universidades e elas vão ter um papel importante nessa transição da Idade Média para o período moderno. E eu acho que é fundamental que esteja bem em mente essa dinâmica de transição. A Idade Média durou 1000 anos, claro que não ia ser 1000 anos da mesma forma, né? Sempre existem as transformações, as permanências e também as coisas que acabam, que se modificam totalmente. Então, para a gente poder contextualizar melhor, lá vão 3 perguntas, 3 questões, para a gente poder fixar bastante a problemática da Idade Média, certo? A gente vai fazer as perguntas, mantenham atenção vocês aí que estão na audiência e procurem desvendar a resposta e depois podem prosseguir o vídeo para saber as respostas. Mas procurem desvendar vocês mesmos para tentar treinar o pensamento crítico com relação a esse conteúdo. Vamos lá à primeira pergunta, então, a primeira pergunta de hoje. Número 1. A Idade Média era um conceito rígido ou um conceito flexível, do seu ponto de vista? Por quê? Bom, a resposta para essa questão é que se, por um lado,
é um conceito rígido mesmo, no que se define a que o estudo da Idade Média que a gente tem padronizado, que já vem de um tempo, ele refere-se especificamente aos países da Europa Central, França, até a Polônia ali, estudo da Europa como Alemanha, França, Inglaterra. Aí a gente pode classificar de uma idade média bem estereotipada. E ao mesmo tempo ele é flexível com relação à temporalidade desses períodos, porque enquanto que é classificado que iria do século V ao século XV, isso é mais específico da França, em outros países foi além. E mesmo na França, se pode dizer que algumas características econômicas e agrárias permaneceram intocadas até praticamente a Revolução Francesa. Com relação ao Ocidente e Oriente, os processos que são classificados como feudais, que ocorreram em países como o Japão, a China, são processos realmente característicos da cultura oriental, com uma ligação totalmente diferenciada pelo tipo de credo, de doutrinas religiosas, filosofia, pelas instituições do patronato agrário, do tipo de senhores feudais que poderiam existir naquela região do Oriente com relação ao Ocidente é diferente, é completamente diferente. Então aí a gente tem que ver que durante muitos anos se tratou na educação da Idade Média sob o ponto de vista hegemônico do modo como o francês via a Idade Média, os estudiosos, os historiadores franceses. Outra coisa é que era uma narrativa perene que tinha que ver com a hegemonia que aqueles países tiveram exercendo sobre os países colonizados no neocolonialismo. Então, existe um eurocentrismo todo nessas narrativas, existe a idealização dos conceitos nacionais, de povos, da formação das nações por aquelas ideias preconcebidas que eles tinham do que seria ser celta, por exemplo, na Inglaterra, do que seria ser viking, e dos pontos de vista pouco estudados com relação à microhistória. Após as teorias da microhistória e a revisão histórica que a própria França começou a incutir, aí mudou o panorama. Hoje em dia a gente tem uma certeza para apresentar que esses conceitos podem ser levados a sério apenas para poder organizar o estudo no quesito de divisão das eras, por exemplo, Idade Antiga, Idade Média, de quanto a quanto ter uma ideia, uma noção básica de mais ou menos como é que funcionava, ok? Então, nesse sentido, realmente ainda é bem válido e não há polêmica. E com relação inclusive aos tipos de impostos que eram cobrados dos servos, aos tipos de relação nesse estilhaçamento de poder, a supremacia às vezes do rei ou às vezes dos nobres, vai ser característico regional de cada país ali, e depois no período posterior também vai tomar características bem próprias. Não dá para levar tudo em ponto de faca como se fosse uma Idade Média para toda a Europa, e nem pensar em todo mundo, sempre lembrando que reflexos da visão feudal do mundo, como tudo subjugado pelo poder religioso, divino, cristão, e o modo como as pessoas produzem, onde o povo pobre, miserável, carrega aquela colheita nas costas, esses clichês e esse tipo de visão que tem a ver com a perenidade das classes sociais subjugadas pelas elites vão ser notadas inclusive no Brasil, em regiões como o Nordeste anterior, no início da história nordestina ali, até recentemente, até os anos 80, quando as grandes secas acabavam tornando a vida muito difícil, mesmo no contexto de quando houve as secas na Europa e quando houve a peste também. Isso pode ser visto como reflexos, não quer dizer que seja medievais, mas são características bem medievais. Então a gente tem que prestar bastante atenção com relação às transformações que houveram dentro da Idade Média
no período de Alta Idade Média, que era aquela bem característica francesa do começo, a partir do século V, e um pouco antes também, às vezes, né? E até a Baixa Idade Média, quando no século XV começam transformações fantásticas que descaracterizam isso, né? Então essas nomenclaturas são importantes, esses períodos, e a gente tem essas associações para entender os mecanismos. Pergunta número 2: quem foram os Cavaleiros Templários e qual sua relação com o período das Cruzadas? Por que eles foram criados e qual o desenrolar do desenvolvimento da ordem? Os Cavaleiros Templários eram monges guerreiros que foram criados para a defesa dos peregrinos que seguiam até Jerusalém para seus atos de fé. No decorrer das cruzadas, eles foram fundamentais para algumas vitórias que foram conseguidas para a tentativa europeia de reaver o domínio sobre a cidade santa do cristianismo. Eles foram diferenciados dos outros cruzados, que faziam parte da cavalaria mais descrita anteriormente como uma instituição também da Idade Média, porque eles seguiam um tipo de disciplina mais rígido, e as técnicas desenvolvidas por eles, até do seu contato com a criação da ordem, porque devido à sua permanência no Oriente, fizeram deles uma peça importante no jogo de xadrez bélico da questão das cruzadas. Seu poderio aumentou, eles se tornaram poderosos na Europa, esse poder ameaçou a sobremodo o poder real em alguns lugares, e sendo visto como uma ameaça, a ordem foi dissolvida através de processos de inquisição, através de processos de intrigas, e essa foi só a sua aniquilação. O papel dos templários na Europa foi importante para a consolidação da ideia de que era necessário ter uma certa organização que assegurasse o poder bélico nas regiões. Isso foi muito importante. Outra coisa é a imagem de um soldado guerreiro, que seja ao mesmo tempo guerreiro e padre. A ordem templária tinha uma relação com a fé que era exigida naqueles tempos, onde a fé era o centro da sociedade. Tanto que os muçulmanos lutavam sempre com a ideia da sua religião associada à sua expansão. A religião estava dentro do coração e do âmago do muçulmano. Isso causou o aumento do poder muçulmano vindo do Oriente Médio. Então, outra questão com relação aos templários foi um número gigantesco de tecnologia que foi incrementado na Europa devido ao desenvolvimento cultural da ordem. Durante um bom tempo, a ordem templária esteve praticamente dona da Europa, dos países. Ela era multinacional, existia em vários países, e fez com que eles tiveram tempo para se desenvolver em campos devido à sua autonomia, como a ordem autônoma da igreja, que outros campos da sociedade não tinham. Essa contribuição foi realmente muito importante para o desenvolvimento dos próximos estágios da cultura europeia, certo? Então, a Ordem dos Templários foi um fenômeno, digamos assim, especial, um fenômeno bem particular do estudo do medievo. A partir do momento em que os Templários deixaram de ter as vitórias que eles tinham no Oriente Médio, foi havendo uma perda de entraves, de lugares onde eles tinham ascendência política na região do Oriente Médio, e a importância da ordem foi sendo perdida também. Então, nos momentos em que os Templários estiveram mais fortes,
havia maior possibilidade da vitória cristã no momento em que eles estavam sendo derrotados com relação às cruzadas. Ficava mais certo que não haveria reconquista de Jerusalém. Isso é um fato. Porque a Igreja Católica, que desenvolvia o conceito da divisão das classes, com a maioria do trabalho braçal e a maioria das penúrias para os servos, criou essa injustiça. O que a Igreja tinha contra os servos? Essa é uma pergunta que realmente é bem interessante. O que havia de fazer com que a Igreja agisse contra os pobres? Na verdade, essa assertiva não está correta. Não havia uma perseguição dos pobres e servos pela Igreja, era justamente o contrário. Em muitos momentos a Igreja Católica ela até exercia um certo serviço social, recolhendo órfãos, o serviço religioso, né, distribuindo alimentos aos pobres às vezes. A questão toda é um trabalho assim que era massivo, porque a miséria era imensa, né? A questão toda com relação a isso é que a Igreja não pregava a divisão de classes com os servos trabalhando, os guerreiros guerreando e os padres apenas orando, porque era simplesmente bom para si. Isso era algo que realmente eles acreditavam. Naquela época existia uma fé em torno de que havia uma permanência dessa ideia, era uma eterna repetição, e que tinha sido assim desde o início dos tempos. Então, autenticamente, eles criam nessa ideologia que eles levavam adiante. E a Igreja cria nisso, uma boa parte dos servos cria nisso, e os próprios nobres acreditavam nisso. Tá? Então, existia a história e a crítica que nós temos hoje para rever o passado. Isso é uma das reflexões importantes. Com a evolução da história, a gente pode rever criticamente o passado. Mas até aquele momento não. Naquele momento, as sagas, que eram mitológicas, tinham um papel mais de memória do que os parcos historiadores que haviam, né? Eram pouquíssimos, alguns eram pertencentes à Igreja, né? Existia um trabalho muito importante com o Nicolau Maquiavel, posterior ali na Renascença, que no finalzinho da Idade Média ali, a Renascença foi ser de um papel muito importante, assim, mas não havia um consenso em torno de que haveria de haver uma crítica com relação ao porquê dessas coisas, né? Havia uma perene narrativa linear do início dos tempos, desde Adão e Eva até aquele momento medieval ali, com muita influência da Bíblia nas passagens, né, como sendo tido como acontecimentos reais, e a filosofia educacional vinha de Santo Agostinho, com Platão, até a repetição, digamos assim, adaptada de Aristóteles por Tomás de Aquino. Então, não era uma conspiração da Igreja contra os servos, era na verdade uma crença real nessa ideologia que acontecia na Idade Média, na maioria dos casos, né? Assim, claro que eles tinham noção de que eles estavam sendo beneficiados por essa situação, mas para eles era a certo modo natural isso.